Ele sempre faz isso. Quando termina o jogo, ele entra em campo, fala com os jogadores, olha lá o que aconteceu. O Rodrigo, que até pouco tempo estava no Vasco, conversando ali com o Jean e com o Paulo Vitor, e o Milton Mendes se aproximou, tentou cumprimentar o Rodrigo, falou alguma coisa para ele, e o Rodrigo teve essa reação que, inclusive, ele hoje em redes sociais, se nós tivermos aí, podemos até mostrar a explicação do Rodrigo, o que falou também o Milton Mendes. O Rodrigo teve essa reação, pessoal. Que coisa, uma cena que no primeiro momento, e até agora, eu tô vendo de novo aqui, eu fico espantado com isso. O que será que aconteceu ali? Eu acho que essa cena tem que ir para o STJD. Tem que aliás, ele foi denunciado baseado nas imagens da televisão na súmula do jogo. O árbitro viu na televisão e colocou na súmula, será julgado o Rodrigo. O Rodrigo era jogador ainda do Vasco quando o Milton chegou, não é? Sim, o Milton foi um dos responsáveis pela saída. A tradução de tudo isso daí é exatamente isso. O Milton, quando chegou, não quis mais os trabalhos do Rodrigo. Ele diz que, falou na coletiva ontem, que o futuro do Rodrigo já estava definido quando ele chegou. Já. Ele falou que já estava definido, que ele não ficaria. Não foi uma decisão dele. Mas ficou muito claro que o Rodrigo entendeu que passou por ele a decisão, né? Pela reação que teve ali no local público, né? Ainda com as câmeras ligadas. E a coisa, conforme se desenrolou, ficou muito chata. Porque ele até acusa de agressão. Eu acho que, na verdade, é uma agressão moral muito maior do que uma agressão física, né? Porque ele foi meio que escorraçado pelo Rodrigo. Sai daqui! E ele ficou meio que à parte. Agora, o pior de tudo, e o Edmundo foi jogador, assim, o que a gente observa de fora, é que ali, dentro do terreno do futebol, é um time contra o outro. Se um cara de um time briga com alguém do teu time, você vai lá defender esse alguém do teu time. Seja jogador, integrante da comissão técnica. E não houve, a não ser uma coisa assim muito tímida por parte do Jean, qualquer reação dos caras do Vasco que estavam ali em favor do treinador. Depois, isso aí é depois dos empurrões. Todo mundo rindo. Aí depois vem mais dois jogadores e ficam rindo ali com a mão na boca. Agora vai chegar aí, ó. O Wellington, né? E o Henrique. E ficou brincando, parece quase que, não sei se é isso, se é alguma outra situação, mas mostrando aí um afeto muito grande pelo Rodrigo. E quase que nessa brincadeira aí, né, não sei do que estavam falando, mas permite a interpretação de que eles estivessem falando. É uma reação estranha, realmente. É uma reação muito estranha. Normalmente você vai defender o cara. Peraí, pô, que isso? Tá empurrando meu técnico? Chega pra lá você também. Não. Por mais que seja um jogador que até pouco tempo estava no Vasco, soou mal. E pode mostrar uma falha de comando e de respeito dos jogadores para com o técnico, o que é meio caminho andado para demissão. O que se fala é que o Milton Mendes tem sido muito contestado por alguns jogadores pelos métodos de trabalho. Alguns reclamam da intensidade dos treinamentos, outros das normas de conduta. Por exemplo, o Madison outro dia teria sentado no treinamento naquela caixa, como é no Gatorade. Naquela caixa lá onde fica o Gatorade, ele sentou e o Milton Mendes o repreendeu. Por isso ele não gosta que os atletas sentem durante o treinamento. E outros desgastes do dia a dia que tem acontecido. O Luiz Fabiano reclamando da intensidade dos treinamentos. Tem a situação do Nenê, que gerou um desgaste também, um mal-estar, envolvendo inclusive até o próprio Rodrigo, né? Que é amigo do Nenê e outras coisas mais. Que situação agora justifica isso? A atitude do Rodrigo ela é injustificável. Pois é. Completamente. Que coisa. Mas a explicação está aí. Quer dizer, o Milton diz que o futuro do Rodrigo já estava selado, perfeito? Sim. Talvez o Rodrigo tenha uma informação diferente. Talvez tenham mentido também para o Rodrigo, né? Talvez quem comunicou a saída do Rodrigo tenha dito: Rodrigo, é o seguinte, tá chegando um novo técnico aí, o homem não quer contar com você. Então talvez tenha chegado para o Rodrigo essa informação também. E aí o Rodrigo foi falar com o Milton. E aí o Milton, segundo o Rodrigo, disse que não tinha nada a ver com a história. Disse que não tinha nada a ver com isso. Mas aí depois falaram para ele que tinha. Então. Mas então, pode até explicar a cena. Que no mínimo mas ele não podia falar assim, justifica. quero que ele fique. Sim. Mas assim, a ideia que se passou para o grande público na época foi: o Milton chegou e não quer mais o Rodrigo. Foi a ideia que se passou para a grande mídia na época. A impressão que ficou em geral. Embora o Rodrigo já tivesse dificuldades internas no Vasco há algum tempo.
Ele cresceu demais, virou um líder muito forte. Botaram na conta do Milton a história aí. Botaram, esses dirigentes do futebol O brasileiro. Milton Mendes fez um boletim de ocorrência, né? Ele foi para a delegacia depois, ou Eu acho seja, que isso aí já é um exagero. vai seguir. Inclusive o Rodrigo diz que ele chegou perto ali do bolinho, onde estava o Rodrigo, o jogador do Vasco, e disse para eles assim, vamos embora, porque a gente tem hora para voltar para o Rio. O Vasco retornou ontem para o Rio de Janeiro. Então ele estaria com pressa, mas depois foi lá no delegacia. João, com todo respeito, ele é técnico de futebol também, o Milton, né? Milton, deixa o cara da logística cuidar disso. Se o jogador perdeu o avião, não é problema do técnico. Aí também é querer fazer tarefas que não são do treinador de futebol, né? Ele tem que fazer o Vasco da Gama jogar mais bola do que tá jogando. Mas é isso que impressiona, Quesada. Porque eu não estou aqui defendendo ninguém, nem que quero ser completamente imparcial. Para mim, o Rodrigo errou ao agredir. Mas agrediu o quê? Involuntariamente? Ou o Milton foi lá e o ofendeu? É possível que isso tenha acontecido também. Agora, o que me impressiona é o Wellington. Eu fazendo as minhas contas aqui, eu tenho quase certeza que o Wellington chegou depois da saída do Rodrigo. O Rodrigo já não estava, eles não conviveram. Jogaram no São Paulo. No São Paulo, não. No São Paulo, talvez o Rodrigo tenha feito recuperação num pedaço dali, o Wellington Não, assim, agora, ele e o Henrique chegam rindo, assim, me parece que até da situação, ou do acontecido. Agora, não tem tempo de pegar o avião, mas tem tempo de fazer o boletim de ocorrência. Demora, hein? Enfim, as coisas não casam muito. Mas, cara, assim, as brigas têm que ficar no âmbito do futebol. Eu acho que não tem que ser levado para fora, não. O Rodrigo vai ser punido pelo empurrão que deu, pelo STJD, e eu acho que tem que morrer ali. O trabalho do Milton Mendes é bom? É difícil trabalhar no Vasco hoje, né? Assim, não acho que é bom. O Vasco está numa situação longe do rebaixamento, mas abaixo da pretensão. O Eurico falou de classificação para Libertadores. O Vasco hoje é 11º colocado. É uma fila indiana, 11º, 12º, 13º. Vasco, Fluminense, Vasco, Botafogo, Fluminense. Não é, ser 11º, 12º colocado não é bom pro Vasco. Mas não é dentro da realidade do Mas Vasco? é dentro da realidade do Vasco. O Vasco tem... E sem São Januário? Aí rodamos e voltamos na mesma história, né? Olha que pobreza de pensamento. O Super Vasco da Gama, um dos times mais tradicionais do planeta, se contentando em disputar a 11ª, O Vasco é o 12º, né? 12ª posição. 12º com 24 pontos. O Vasco. É uma pobreza imensa, né? 11º Botafogo, 12º Vasco, 13º... Está a 5 pontos do São Paulo, que é o primeiro. Trabalho bom foi do Jorginho e do Zinho, que pegaram um time que corria sério risco, fez no segundo turno. Se tivesse mais 2 rodadas, o time teria escapado. Isso foi em 2015. 2016 foi um trabalho difícil na Série B. O Vasco passou por algumas dificuldades, mas aí quando voltou o filé mignon, que era justamente dar ao Jorginho e ao Zinho essa sequência de trabalho, o que fizeram? Mandaram a dupla embora. Quer dizer, o Vasco também acho que perdeu essa chance de maturar um trabalho que já vinha sendo feito. A gente começou o programa falando do Zé Ricardo aqui, e voltamos ao mesmo assunto. Quer dizer, não se dá tempo de dar condições para que as pessoas trabalhem. Na hora que veio o filé mignon, opa, peraí, 2017 agora está mais tranquilo. Passamos 2015, o time rebaixado, 2016 voltamos a disputar uma vaga para a série principal, 2017 seria o ano mais tranquilo, não. Aí manda os caras que estavam lá embora, Jorginho e Zinho, e aí contratam um monte de gente e vai ficar rodando, e o Vasco mais uma vez vai passar aí o Campeonato Brasileiro disputando a 10ª posição. Eu acho que é um exercício que o Vasco precisa fazer, o Vasco Clube, maior do que as pessoas. E aí envolve todo mundo, torcida, sócios, beneméritos e tal. Você cita o Vasco, um dos maiores clubes e tal. O Vasco, esse grande time de futebol que disputava campeonatos para vencer, que participava de competições internacionais com chance real de vencer, parou em 2000. Deu um pause. Tem potencial para voltar a ser. 2 décadas. Nós estamos em 2017. Que coisa, né? De lá para cá, o Vasco teve um suspiro em 2011, até metade de 2012. Com o time do Carlos Leite. E parou de novo. E a realidade do Vasco nos últimos anos é um rebaixamento atrás do outro. Se você pegar
Caiu em 2013, subiu em 2014. Caiu de novo em 2015, subiu em 2016. Três Tá tentando ficar. É por isso que eu falei aqui mais cedo. A realidade, o torcedor do Vasco tem que entender que a meta hoje é não ser rebaixado. Ah, mas o torcedor quer mais. Olha pro time do Vasco, gente. Olha pro time do Vasco. Olha a realidade do time do Vasco. Olha o que ele consegue produzir em campo. Cada vez menos em relação até o início do ano. Por isso que eu perguntei se o trabalho do Milton é bom. Olha o que o Vasco proporciona, embora tenha, e aí é muito legal o Capres lá, muito bom o projeto e tudo, mas olha a estrutura de trabalho dentro de São Januário comparada à estrutura de outros clubes, com menos trajetória, com menos história. Então o Vasco tem que parar. Não ganha jogo, não ganha campeonato. Ajuda, é não decisivo. Ganha. O que está errado, vendo vários clubes que cresceram a partir dessa estrutura. O que está errado no Vasco é o modelo de contratação. De tudo, Edmundo. Entendeu? Tem jogadores que não podem vestir a camisa do Vasco, que estão lá, com contratos longos e não é de hoje, valorosos. É de muito tempo. Então o problema não é do Vasco. O problema não é da instituição, o Vasco das pessoas que comandam. Nesse milênio. O Vasco, que brigava por tudo, que disputava todos os títulos, que era grande e forte, parou em 2000. Parou naquele Mundial de Clubes e teve ainda algum fogo até 2001 ali e tal, porque ainda tinha muitos daqueles jogadores sob contrato, depois a coisa foi ficando difícil, e a gente lembra muito daquele episódio de São Januário, de São Caetano, de todo o problema que aquilo causou na sequência. Mas a realidade que o torcedor e o clube Vasco precisa encarar, a realidade é que o Vasco de hoje não é aquele Vasco dos anos 90. Dos anos 80. E o que você está falando, Eugênio, é uma realidade longa demais. São 17 anos. Nós vamos aí para 2 décadas. Né? Tirando aquele time campeão da Copa João Avelange, que disputou a final do Mundial de Clubes, o Edmundo estava nessa. De lá para cá, realmente, 2011 é muito pouco para a história. Pega esse time que você citou no Mundial de Clubes. Né? O Vasco tinha 2 seleções, o time titular e o time reserva. Eram 2 seleções brasileiras. Pega aí. Né? O ataque tinha Edmundo e Romário. Né? E você Juninho, Felipe, Juninho Paulista. Não, o Juninho chegou depois. Compara com o que tem hoje. É muito difícil você querer estabelecer que o Vasco hoje é aquele time. Não é. Ele precisa, para poder reverter isso e voltar a ser aquele time, entender que hoje não é. Aceitar. Isso é importante. Não adianta. Se você pode querer comprar uma Ferrari, mas se você só tem condições de comprar um Chevette, ainda tem Chevette, né? Você compra um Chevette e você vai trabalhando para tentar ao longo do tempo buscar o seu sonho. E é possível, com o Vasco, sendo Vasco, com o pé no chão, com a sua tradição de revelar jogadores com seriedade, com trabalho, com estrutura, sem grandes investimentos, é possível fazer um trabalho sério a médio e longo prazo. É possível. E aí vem a paciência. E o Vasco está nesta situação, 17 anos, porque teve péssimas administrações. Não há como fugir disso. São a primeira gestão do Eurico, que começou o declínio, depois Roberto Dinamite, que foi uma grande decepção, e agora a sequência do presidente Eurico Miranda. São fatos. E contra fatos não há argumento.